Bem-vinda ao Refúgio da Alma. Este é um espaço de oração, descanso e reencontro com Deus. Hoje vamos entregar ao Senhor tudo aquilo que tem pesado no seu coração. Respire fundo, acalme a alma e receba esta oração com fé. Na oração de hoje, vamos entregar a Deus toda a ansiedade, todo o medo e toda a preocupação que tem roubado sua paz. Agora nós vamos entrar em um tema muito importante, um tema que muita gente vive em silêncio, a ansiedade. E talvez só de ouvir essa palavra, alguma coisa dentro de você já reconheça. Porque ansiedade não é apenas pensar demais. Ansiedade é quando a mente parece não ter descanso. É quando o corpo está parado, mas por dentro existe uma tempestade. É quando você tenta ficar em paz, mas os pensamentos continuam voltando. Às vezes ninguém percebe. As pessoas olham para você e acham que está tudo normal. Você conversa, responde, trabalha, cuida da casa, cuida da família, segue a rotina. Mas por dentro, sua mente está cansada. Cansada de imaginar o pior. Cansada de tentar prever tudo. Cansada de sofrer por coisas que ainda nem aconteceram. Cansada de carregar um medo que aparece sem pedir licença. E o mais difícil é que muitas vezes a ansiedade parece proteção. Ela faz você pensar: se eu me preocupar, eu vou estar preparada. Se eu pensar em todas as possibilidades, eu vou evitar o pior. Se eu controlar tudo, nada vai sair do lugar. Mas aos poucos, essa preocupação vai roubando sua paz. Você deixa de viver o agora, porque sua mente está sempre no amanhã. Você deixa de descansar, porque sua cabeça continua trabalhando. Você deixa de respirar com calma, porque parece que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Mas hoje, neste momento, nós vamos pedir a Deus uma paz diferente. Não uma paz que depende de tudo estar resolvido. Não uma paz que só vem quando você tem todas as respostas, mas a paz que vem de Deus. A paz que entra onde a explicação não entra. A paz que acalma por dentro, mesmo quando por fora as coisas ainda não mudaram. Então agora, se puder, respire fundo. Coloque a mão no coração e não tente organizar tudo na sua mente neste momento. Apenas ore. Senhor meu Deus, eu me coloco agora na tua presença com a minha mente cansada, com o meu coração inquieto e com tudo aquilo que eu tenho sentido, mesmo quando não consigo explicar direito em palavras. O Senhor sabe como está dentro de mim. O Senhor conhece os pensamentos que eu escondo, conhece os medos que eu tento disfarçar. Conhece as preocupações que voltam todos os dias, mesmo quando eu tento seguir em frente. E hoje, Senhor, eu preciso ser sincera diante de Ti. A minha mente está cansada, cansada de pensar demais, cansada de imaginar problemas, cansada de antecipar dores, cansada de tentar controlar situações que nem chegaram ainda. Às vezes eu tento descansar, mas minha cabeça continua funcionando. Às vezes eu tento dormir, mas os pensamentos começam a aparecer. Às vezes eu tento sorrir, mas por dentro existe um medo que eu não sei explicar. Senhor, eu não quero mais viver presa dentro da minha própria mente. Eu não quero mais sofrer por cenários que ainda nem aconteceram. Eu não quero mais perder minha paz por pensamentos que talvez nem sejam verdade. Eu não quero mais deixar a ansiedade decidir como será o meu dia. Por isso, Deus, eu peço agora, acalma a minha mente. Diminui esse barulho dentro de mim. Silencia esse excesso de pensamento. Traz ordem onde existe confusão. Traz leveza onde existe peso. Traz descanso onde existe agitação. Senhor, me ajuda a reconhecer quando um pensamento não vem de Ti. Porque nem todo pensamento merece minha atenção, nem todo medo é aviso, nem toda preocupação é cuidado, nem tudo que passa pela minha cabeça é verdade.
Me ensina a não acreditar em tudo que a ansiedade me mostra. Quando minha mente disser que algo ruim vai acontecer, me lembra que o Senhor está comigo. Quando o medo tentar crescer dentro de mim, me lembra que eu não estou sozinha. Quando a preocupação quiser dominar meu coração, me lembra que a tua paz é maior do que qualquer pensamento. Senhor, eu peço que o Senhor toque agora na raiz da minha ansiedade, não apenas no sintoma, não apenas no momento de crise, mas lá no fundo, onde esse medo começou. Toca nas inseguranças que eu carrego, toca nas experiências que me marcaram, toca nas perdas que me deixaram assustada, toca nas lembranças que ainda fazem meu coração acelerar, toca nas dores antigas que talvez ainda estejam influenciando o jeito que eu penso hoje. Senhor, cura dentro de mim aquilo que alimenta a ansiedade. Cura o medo de perder, cura o medo de não dar conta, cura o medo de ser surpreendida por algo ruim, cura o medo de falhar, cura o medo do futuro, cura o medo de não conseguir proteger quem eu amo. Porque muitas vezes, Deus, a minha ansiedade nasce do amor. Eu amo, então me preocupo. Eu cuido, então tenho medo. Eu quero proteger, então tento controlar. Mas eu reconheço que viver em alerta o tempo todo não é paz. Eu não preciso viver esperando o pior. Eu não preciso acordar já preocupada. Eu não preciso deitar com o coração apertado. Eu não preciso carregar o amanhã antes dele chegar. Senhor, me ensina a viver o dia de hoje, só o dia de hoje. Me ensina a respirar no presente. Me ensina a olhar para o agora. Me ensina a não atravessar sofrimentos que ainda nem existem. Me ensina a não transformar possibilidades em tormentos. Quando minha mente correr para o futuro, me traz de volta. Quando eu começar a imaginar o pior, me ajuda a interromper esse ciclo. Quando eu sentir que estou perdendo o controle por dentro, me segura com a tua presença. Senhor, eu peço paz para os meus pensamentos, paz para as minhas emoções, paz para o meu coração, paz para o meu corpo, paz para a minha respiração, paz para as minhas noites, paz para os meus dias. Que a ansiedade não governe mais o meu interior, que o medo não seja mais a voz mais alta dentro de mim, que a preocupação não ocupe o lugar da fé. Senhor, quando vier aquele aperto no peito, me lembra de respirar. Quando vier aquela sensação de perigo, me lembra que eu estou nas tuas mãos. Quando vier aquela vontade de resolver tudo imediatamente, me lembra que eu posso esperar com confiança. Eu te peço também pelas minhas noites, Deus, porque muitas vezes é no silêncio da noite que a ansiedade fica mais forte. Quando tudo para, a mente começa. Quando a casa fica quieta, os pensamentos fazem barulho. Quando eu deito, as preocupações parecem aumentar. Então, Senhor, visita minhas noites, acalma minha mente antes do sono. Guarda meus pensamentos enquanto eu descanso. Tira de mim o medo do amanhã. Afasta os pensamentos ruins, que eu consiga dormir em paz, não porque tudo está perfeito, mas porque eu sei que o Senhor permanece cuidando de mim. Senhor, eu peço que o Senhor me ensine a lidar com os pensamentos sem ser dominada por eles, que eu aprenda a observar um pensamento sem me afundar nele, que eu aprenda a perceber o medo sem obedecer ao medo, que eu aprenda a sentir preocupação sem permitir que ela controle minhas decisões. Me dá sabedoria para separar prudência de ansiedade, porque eu sei que cuidar é importante, planejar é importante, ser responsável é importante, mas viver atormentada não vem de ti. Então me ajuda a cuidar sem adoecer, me ajuda a planejar sem me desesperar. Me ajuda a amar sem tentar controlar tudo. Me ajuda a confiar sem precisar entender cada detalhe. Senhor, troca o meu padrão de pensamento. Onde minha mente sempre imagina o pior, coloca esperança. Onde minha mente cria medo, coloca fé. Onde minha mente repete preocupações,
coloca a tua palavra. Onde minha mente se perde em ansiedade, coloca direção. Eu não quero mais ser prisioneira dos meus pensamentos. Eu quero ter uma mente guardada por ti, uma mente mais calma, uma mente mais firme, uma mente mais leve, uma mente que reconhece o medo, mas escolhe a fé, uma mente que sente preocupação, mas não se entrega ao desespero. Senhor, eu declaro que a ansiedade não vai decidir por mim, ela não vai roubar minha paz, ela não vai roubar meu sono, ela não vai roubar minha alegria, ela não vai roubar minha confiança em ti. Mesmo que ela tente voltar, eu vou lembrar que eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu vou lembrar que eu não estou abandonada. Eu vou lembrar que o Senhor vê o que eu não vejo. Eu vou lembrar que o Senhor sabe o que eu ainda não sei. Eu vou lembrar que o Senhor continua no controle, mesmo quando minha mente tenta dizer o contrário. Senhor, coloca agora uma paz profunda dentro de mim. Não uma paz superficial, não uma paz passageira, mas uma paz que alcance o lugar mais escondido do meu coração. A paz que acalma sem precisar explicar. A paz que sustenta mesmo quando eu ainda estou esperando. A paz que me faz respirar melhor. A paz que me faz lembrar que eu não preciso viver com medo. Eu recebo essa paz agora. Recebo descanso na mente. Recebo alívio no coração, recebo força para continuar, recebo serenidade para enfrentar o dia, recebo confiança para esperar. Senhor, se amanhã a ansiedade tentar voltar, me ajuda a não me desesperar, me ajuda a lembrar desta oração, me ajuda a parar, respirar e voltar para ti, me ajuda a não alimentar pensamentos que me fazem mal, me ajuda a escolher a fé, mesmo quando o medo quiser falar alto, porque eu sei que a cura da ansiedade também acontece nos pequenos momentos, na hora em que eu escolho não continuar um pensamento ruim, na hora em que eu respiro antes de entrar em desespero, na hora em que eu oro, em vez de me perder na preocupação, na hora em que eu lembro que o Senhor está comigo. Então, Deus, caminha comigo nesse processo. Cuida da minha mente todos os dias, me fortalece por dentro, me ensina a descansar, me ensina a confiar, me ensina a viver com mais calma, me ensina a não fazer da minha cabeça um lugar de guerra, que a minha mente seja um lugar de paz, que o meu coração seja um lugar de fé, que a minha vida seja conduzida pela tua presença, não pelo meu medo. E agora eu declaro em nome de Jesus, a minha mente pertence a Deus, o meu coração pertence a Deus, os meus pensamentos serão guardados por Deus, a minha paz será fortalecida por Deus. Eu não estou sozinha, eu não estou desamparada, eu não preciso viver dominada pela ansiedade. O Senhor está comigo, e onde Deus está, a ansiedade não governa. Em nome de Jesus, amém. Se você fez a oração até aqui, então você já percebeu uma coisa: o problema não é só o que acontece fora, é o que acontece dentro, porque às vezes nada mudou ao seu redor, mas a sua mente continua acelerada. E é exatamente por isso que muita gente se frustra. Ora, sente paz por alguns minutos e depois tudo volta. Os pensamentos, o medo, a preocupação. Então agora nós vamos fazer diferente. Essa não é só uma oração para acalmar, é uma oração para mudar a forma como você lida com a sua mente. Senhor meu Deus, eu continuo aqui na tua presença e agora eu te peço algo ainda mais profundo. Não só um alívio momentâneo, não só alguns minutos de paz, mas uma mudança real dentro da minha mente, porque eu já percebi, Deus, que não é só o que acontece ao meu redor que me afeta, é o que acontece dentro de mim, é o jeito que eu penso, é o jeito que eu reajo, é o jeito que eu deixo os pensamentos crescerem. E quando eu percebo, já estou cansada, já estou ansiosa, já estou com medo.
mesmo sem nada ter acontecido de verdade. Senhor, quantas vezes isso já aconteceu comigo? Um pensamento pequeno aparece e eu não percebo, eu continuo nele, desenvolvo, imagino, crio cenários e quando eu vejo, já estou vivendo algo que nem existe, mas dentro de mim parece real. O coração acelera, o peito aperta, a respiração muda e eu começo a sentir como se algo estivesse prestes a acontecer. Senhor, eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais ser levada pelos meus próprios pensamentos. Eu não quero mais que a minha mente me controle. Então começa agora, Deus, me ensinando a perceber, me ensina a reconhecer o início, aquele momento exato em que um pensamento começa, porque muitas vezes eu só percebo quando já estou no meio da ansiedade. Mas eu quero aprender a ver antes, ver o começo, ver o gatilho, ver o momento em que tudo ainda pode ser interrompido. Senhor, me dá sensibilidade para perceber quando minha mente começa a acelerar, quando eu começo a imaginar demais, quando eu começo a antecipar problemas, quando eu começo a criar situações que não existem. E nesse momento, me dá consciência para parar, para não continuar, para não alimentar, para não crescer aquilo. Porque eu sei, Deus, que muitas vezes o problema não é o pensamento, é o tempo que eu fico nele, é o quanto eu desenvolvo, é o quanto eu acredito, é o quanto eu deixo ele tomar espaço dentro de mim. Então hoje eu faço uma escolha. Eu não vou mais alimentar pensamentos que me fazem mal. Eu não vou mais transformar dúvidas em medo. Eu não vou mais crescer cenários negativos dentro da minha cabeça. Senhor, quantas vezes eu confundi pensamento com verdade? Quantas vezes eu senti medo só porque pensei em algo? Quantas vezes eu sofri por algo que nunca aconteceu? Eu preciso aprender isso, Deus. Nem tudo que eu penso é verdade, nem tudo que eu sinto é um aviso, nem tudo que aparece na minha mente merece minha atenção. Então me ensina a filtrar, me ensina a deixar passar, me ensina a não segurar pensamentos que não vêm de ti. Senhor, quando minha mente quiser ir para o pior cenário, me ajuda a voltar. Quando eu começar a imaginar problemas, me ajuda a interromper. Quando eu sentir aquele aperto no peito, me ajuda a não entrar no desespero, porque eu sei que o desespero começa dentro e eu não quero mais viver nesse lugar. Senhor, eu te peço também pelos gatilhos, aquelas pequenas coisas que disparam tudo. Às vezes é uma notícia, às vezes é uma lembrança, às vezes é uma frase, às vezes é só um pensamento isolado e de repente tudo começa. Então me ajuda nesses momentos, me dá consciência, me dá calma, me dá controle emocional, para eu não reagir automaticamente, para eu não entrar no ciclo sem perceber, para eu não deixar crescer. Senhor, me ensina a lidar com o silêncio, porque muitas vezes é no silêncio que minha mente faz mais barulho. Quando tudo para, os pensamentos começam e parece que não tem como desligar, mas eu não quero mais fugir do silêncio. Eu quero transformar o silêncio em descanso. Então entra nesses momentos, Deus. Preenche o silêncio com a tua paz. Acalma a minha mente quando tudo estiver quieto, que eu consiga estar comigo, sem me perder nos pensamentos. Senhor, me ensina a não viver em estado de alerta, porque às vezes eu sinto como se algo fosse acontecer a qualquer momento, como se eu precisasse estar pronta, preparada, atenta o tempo todo. E isso me cansa, isso me desgasta, isso rouba minha energia. Eu não quero mais viver esperando o pior, eu quero viver confiando. Então tira essa sensação constante de perigo, tira essa tensão dentro de mim, relaxa meu corpo, acalma minha respiração, diminui esse estado de alerta que não me deixa descansar. Senhor,
Me ensina a confiar sem precisar controlar, porque muitas vezes eu tento controlar tudo para tentar me sentir segura, mas isso só me deixa mais ansiosa. Então me mostra outro caminho, um caminho mais leve, um caminho mais tranquilo, um caminho onde eu confio mais e penso menos. Senhor, eu te peço uma novamente, um novo padrão de pensamento, uma mente mais calma, uma mente mais equilibrada, uma mente que não corre o tempo todo, uma mente que não transforma tudo em preocupação, uma mente que reconhece o medo, mas não se entrega a ele. Troca isso dentro de mim, Deus. Onde antes havia ansiedade, coloca paz. Onde antes havia medo, coloca confiança. Onde antes havia excesso de pensamento, coloca clareza. Onde antes havia inquietação, coloca descanso. Senhor, cuida também das minhas noites, porque muitas vezes é ali que tudo piora. Quando eu deito, minha mente continua. Os pensamentos vêm um atrás do outro e eu não consigo desligar. Então visita esse momento, Deus. Antes de eu dormir, acalma minha mente. Durante o meu sono, guarda meus pensamentos, que eu consiga descansar. Não porque tudo está resolvido, mas porque eu sei que o Senhor está cuidando. Senhor, quando a ansiedade voltar, porque eu sei que às vezes ela volta, me ajuda a não entrar no desespero, me ajuda a lembrar do que eu aprendi aqui, me ajuda a parar, respirar e escolher não continuar o ciclo, porque agora eu sei que eu não preciso seguir todo pensamento, eu não preciso acreditar em tudo que aparece na minha mente, eu não preciso viver dominada por isso. Senhor, eu coloco agora minha mente nas tuas mãos, cuida dos meus pensamentos, guarda meu coração, protege minha paz e me dá força para viver isso todos os dias. Eu não quero só sentir alívio agora, eu quero mudança de verdade e eu sei que com o Senhor isso é possível. Então eu declaro, minha mente não vai mais ser um lugar de tormento, vai ser um lugar de paz, um lugar de descanso, um lugar de equilíbrio, porque o Senhor está comigo e onde o Senhor está, a ansiedade não governa. Em nome de Jesus, amém. Respire em paz. Deus não perdeu o controle da sua história. Se essa oração tocou seu coração, comente: Senhor, acalma minha alma. E inscreva-se no Refúgio da Alma para caminhar em oração todos os dias. Que a paz de Deus guarde sua mente e seu coração. Amém.